Bom estarmos aqui louvando a Deus. Bom estarmos aqui para adorar ao Senhor. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor Jesus fale ao seu coração, que o Senhor Jesus possa ministrar a sua vida. E o meu pedido é: abra o seu coração. Meu pedido é: esquece tudo lá fora. Eu quero que você esteja aqui não só de corpo presente, mas eu quero que você esteja integralmente aqui. Porque às vezes a gente está aqui, né? Mas você olha no rostinho assim e você fala: puxa, fulano está lá em Nárnia. Está longe daqui. Eu quero que você esteja aqui. Eu quero que você esteja totalmente aqui, atento àquilo que o Senhor Jesus quer falar ao teu coração. O Evangelho de Jesus, ele transpassa todo entendimento, transpassa todo conhecimento humano, vai além daquilo que a gente pode imaginar. Por isso a gente precisa estar atentos, né, ao que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Na semana passada, na nossa série de mensagens, Famílias que Fazem Discípulos, nós falamos de um chamado de Jesus para nós. Jesus nos chamando os discípulos, no caso, a gente viu algumas passagens onde ele chama os discípulos para estarem com ele. Então a chamada para nós é para que nós estejamos com ele. Ele nos chama a sermos os seus discípulos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se seguir Jesus começasse a te custar algo muito alto, até mesmo monetário, se seguir Jesus custasse para você um alto preço, você continuaria seguindo Jesus? Se seguir Jesus começasse a te custar um preço muito alto, você continuaria seguindo Jesus? Essa pergunta ela é relevante porque existe um ponto em que o discipulado ele deixa de ser confortável e ele se torna confrontador. Ele deixa de ser confortável para se tornar confrontador. E eu queria ler um verso de Lucas capítulo 9, o verso 23. Lucas 9, 23. O texto diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e siga-me. Esse é um dos textos mais conhecidos, bem conhecidos por todos nós, mas também é um dos menos vividos. Porque muitos querem um Jesus que salva, mas não um Jesus que exige entrega. Muitos querem um Jesus que abençoa, mas muitos não querem pagar o preço desse relacionamento. Na primeira mensagem a gente foi chamado a estar com Jesus. E agora na mensagem de hoje, nós somos chamados a seguir Jesus no caminho da cruz. No caminho da cruz. Para nós entendermos esse verso, é importante a gente olhar alguns versos anteriores a ele. E eu quero te chamar para refletir sobre os versos 18. A gente leu o verso 23, mas olha ali o que diz, verso 18 a 20.
Certo dia, Jesus estava orando em particular e seus discípulos estavam com ele. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que um dos profetas do passado ressuscitou. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Em outras versões, o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro declara: o Cristo de Deus. Ou seja, eles entenderam quem Jesus era. Eles sabiam quem Jesus era. Só que agora olha os versos 21 e 22. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus diz que vai sofrer. Jesus diz que vai ser rejeitado. E Jesus diz que vai morrer. Isso quebra todas as expectativas dele, porque eles sabiam quem Jesus era. Ora, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles sabiam quem Jesus era. Só que agora eles estão diante de um cenário que não era muito legal. Esse Cristo vai morrer. Eles queriam a glória. Jesus vem e apresenta a cruz. Porque ainda no coração de muitos deles estava um Jesus que viria se assentar num trono físico. Ainda estava no entendimento de muitos deles que Jesus viria estabelecer um reino terreno. Derrubaria todo o império, derrubaria tudo aquilo que estava vigente e então implantar o reino de Deus de forma física. E a gente sabe que não era assim, não era isso que Jesus veio fazer. E o destino de Jesus, então, define para nós o caminho do discipulado. Lembra que discipulado significa uma caminhada lado a lado. Discipulado é uma jornada onde você anda junto com alguém. E Jesus convida, então, para caminhar com Ele. No verso 23, então, no texto de hoje, a gente lê: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ou seja, se você entendeu quem Ele é, se você entendeu para onde Ele vai, então a gente precisa entender o que significa o me segue, o me seguir. Vamos atentar para esse verso? Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é simples de entender, mas é difícil de viver. Porque o negue-se a si mesmo, ao contrário do que muitos podem pensar, não é um desprezo pessoal, não é você perder o seu valor próprio, mas é tirar o eu do trono. Isso é negar-se a si mesmo. É parar de viver no centro. Em Gálatas 2:20 diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Não tem como Jesus viver em mim se o eu estiver controlando todas as coisas. Não tem como Ele, se Ele estivesse aqui, vamos usar a ilustração de um carro, né? Não tem como Jesus dirigir o teu carro se você não sair daquele banco, né? E deixar Ele, você vai para o banco do carona e Ele assumir o volante. Não tem como. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então negar-se a si mesmo é deixar Cristo governar no lugar do eu. E no dia a dia isso representa dizer não ao pecado, dizer não ao orgulho, dizer não ao ego. Vamos ser mais prático ainda.
na nossa família. Afinal de contas, o nosso tema do mês aí é famílias que fazem discípulos, não é? Então vamos trazer para o nosso contexto familiar. Negar-se a si mesmo é abrir mão de vencer discussões em prol da harmonia no lar. É você, literalmente, fechar a boca, porque a gente sempre quer ter a razão. Já viu aquela briga, né, de filhos? Sempre o último quer dar, né? Sempre quem fala por último ali é o que tem a razão, né? Então, vamos pegar o exemplo aqui, né? Pedro e André estão lá brigando, estão discutindo, e de repente, chega, acabou essa briga, não quero saber de mais nada aqui, acabou, chega. Aí lá no fundinho você escuta, ele começou. Aí o outro, já fez. Acontece isso na família de vocês ou só na minha só? Quem tem irmão aí sabe dizer, né? Ou é só na minha? Acho que é só na minha, né? Acho que é só na nossa que acontece essas coisas. Sempre quem dá a última palavra na cabeça, assim, não, eu vou ter a razão, porque eu dei a última palavra. Negar-se a si mesmo é você abrir mão de vencer discussão. Chega, para de querer ter razão em tudo, para de querer impor as coisas, sendo que isso não está edificando a tua casa. Ouvir mais e reagir menos, isso é negar-se a si mesmo. Ouvir mais é você parar e falar: Senhor, me ajuda aí. Maridos, ouçam mais as suas esposas. Escutem. Mulheres que gostam de falar, né? As mulheres que ouçam mais os seus maridos. Para de falar. Escute mais. Eu conversando uma vez com uma psicóloga, ela falou que essa é uma grande necessidade hoje nas famílias. A prática da escutatória. A gente está sempre pronto para falar, né? A gente tem a solução para tudo. A gente tem sempre uma resposta para dar. A gente tem sempre no gatilho ali para falar de tudo. Fecha a boca, escuta. Porque às vezes a pessoa que está do seu lado, ela precisa ser ouvida. E se a gente começar a ficar quieto e começar a ouvir mais as pessoas, percebe que a gente está indo contra aqui a nossa natureza, né? O negar-se a si mesmo é isso. Negar a si mesmo é tomar a iniciativa para pedir perdão. A gente até tem facilidade aí para conceder o perdão, né? A pessoa pede perdão, não, está perdoado, meu irmão, tá. Mas a gente precisa tomar a iniciativa de começar a pedir perdão e não esperar que isso aconteça do outro. A gente precisa dar o passo e falar assim: meu amor, no caso dos casais, né? Meu amor, me perdoa. Não interessa quem está certo, quem está errado. O que falta para nós é a iniciativa de falar assim: me perdoa, porque talvez nesse problema que a gente está vivendo haja uma parcela que é minha e que talvez agora eu não consiga compreender, mas eu quero que você me perdoe e que juntos a gente consiga resolver esses conflitos, essas lutas. Percebe como o clima muda? Porque a gente vive num mundo onde está todo mundo armado, todo mundo está com aquela armadura, a gente está carregado assim, na hora que vier eu devolvo. E quando você fala, me perdoa, quando você se rende, é como se você tirasse toda aquela armadura que te protege e falasse assim: eu sou imperfeito, eu sou falho. Eu queria dizer para você, me perdoa.
Isso é negar a si mesmo, em prol de algo muito maior. Se a gente pudesse colocar uma câmera dentro da sua casa, câmera escondida, dentro da sua casa, o que a gente veria de mais evidente lá dentro? O seu eu ou a vida de Cristo em você? Se a gente pudesse te acompanhar no seu dia a dia, o que mais nós veríamos em você? O seu eu aflorando ou a vida de Cristo transparecendo em tudo aquilo que você faz? Negar-se a si mesmo não é perder a identidade, mas negar-se a si mesmo é se encontrar na identidade, a sua identidade em Cristo Jesus. Encontrar a sua identidade em Cristo. Isso é negar-se a si mesmo. Só que negar a si mesmo é só o começo, porque Jesus nos mostra aqui no texto aonde isso vai levar, aonde isso vai nos conduzir. Tome diariamente a sua cruz. No tempo de Jesus, a cruz não era como hoje um símbolo religioso. No tempo de Jesus, cruz era execução, cruz era vergonha pública, cruz era morte. Quem carregava a cruz já estava condenado. Era vexatório. Isso representava a cruz. Então, nesse sentido, Jesus ele não está chamando para o conforto, mas ele está chamando para uma morte diária. Porque é isso que representa a cruz. O tome a sua cruz, ele está falando, vem morrer comigo. Assim como eu morri na cruz, você precisa morrer também. Então ele não te chama para o conforto, mas ele te chama para essa morte diária. E entenda, cruz não é qualquer sofrimento, não é qualquer problema da vida. Sabe aquelas pessoas que falam assim, aquele meu chefe é uma cruz que eu tenho que carregar? Quando já ouviram isso? Aquele diretor é uma cruz, aquele aluno é a cruz que eu tenho. Não tem nada a ver com isso. A cruz que Jesus nos mostra aqui não tem nada a ver com isso. A cruz é uma decisão de morrer para si mesmo por causa de Cristo. A cruz representa a morte do seu eu. Carregar a sua cruz é morrer para si mesmo por amor a Cristo. Colossenses 3,5 diz: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Faça morrer tudo que não pertence a Deus. Pensa aí na tua vida, tudo aquilo que não faz parte de Deus, não faz parte do reino de Deus, faça morrer. Diariamente. Todos os dias. Então não é um evento, vamos orar aqui agora, venham todos à frente, nós vamos orar aqui para que a gente crucificar a nossa vida, a nossa velha vida, e todo mundo vem aqui e pronto, acabou. Não é um momento específico, mas é um ato diário, é uma decisão todo dia. A gente precisa ter em mente que não é um momento, mas é todo dia você ir para a cruz. Isso que é ir para a cruz, é morrer para si mesmo. Vamos para a prática? Vamos ser prático agora? Tomar a cruz diariamente pode representar saber controlar as suas palavras. O que você tem dito para aqueles que estão à sua volta, na sua família, no seu trabalho? Palavras muitas vezes que ferem, palavras muitas vezes que não edificam. Saber controlar as palavras. Tomar a cruz diariamente pode representar escolher ser fiel a Deus, mesmo quando a sua carne diz o contrário.
Ah, não vou à igreja não, já fui ontem. Ah, não vou me envolver não. Meu irmão, se você esperar ter o desejo de fazer alguma coisa para Deus ou na vida da igreja, você não vai fazer nada. Sabe por quê? Porque a nossa carne não quer. A sua carne não quer. Tomar a cruz diariamente pode representar também priorizar Deus em nossas vidas quando as seduções do mundo se evidenciam. Ah, eu prefiro ir na festa do que ir nessa programação. Ah, eu prefiro ir com os meus amigos do que estar com os irmãos da igreja. Isso é carne sendo evidenciada. E a Bíblia fala para nós matarmos e levarmos para a cruz a nossa carne. Na família, seria como escolher amar, mesmo sem retorno. Mesmo sem retorno. Servir, mesmo estando cansado, para promover alegria no lar. Não esperar, filhos, não esperar o pai e a mãe pedir para fazer um serviço. Não, mas tomar a iniciativa e fazer. A sua carne não quer fazer aquilo. Vocês acham que eu gosto de lavar louça? Só o Paulinho aqui gosta de lavar louça. Eu não gosto de lavar louça. A minha carne fala assim, eu quase chorei quando a nossa máquina de lavar louça quebrou. Quase chorei. Falei, não acredito! Quebrou a máquina. Agora eu vou ter que pegar a bucha. Aí a gente fez uma escalinha em casa lá, os homens lavam, né? Eu lavo o almoço. Não, o Pedro lava o almoço, o André o café e eu a janta. Sempre a janta tem mais, não sei porquê. E a Pri não lava a louça. Olha que bênção. Olha que alegria. Mas ela faz comida, né? Mas servir, mesmo não gostando, puxa, eu não gosto, mas eu vou fazer, porque isso vai alegrar, o ambiente da minha casa vai mudar. Tomar a cruz diariamente é fazer aquilo que a sua carne não quer fazer, mas para um bem maior eu vou fazer. Tomar a sua cruz pode representar também permanecer sendo fiel, mesmo quando as circunstâncias te colocam diante da infidelidade, da traição. Eu escolho ser fiel. A minha carne luta ao contrário, mas eu vou ser fiel. Levo a minha carne na cruz, porque ela não vai vencer. A cruz é isso. Ela aparece nessas e em outras pequenas decisões do dia a dia, que ninguém vê. A cruz de Jesus, que foi uma cruz para a remissão dos pecados, essa foi visível. Mas a nossa cruz, ela acontece dentro de nós. Obviamente vai reverberar para fora, nas suas ações, mas ela acontece dentro de nós porque você sabe as lutas que você enfrenta. Você sabe o que a sua carne grita. Você sabe o que se você deixar dar vazão, o que vai acontecer. Lembre-se que a gente não faz isso para ser melhor aceito por Deus, mas a gente faz isso porque a gente já foi aceito por Cristo. Eu não faço para receber algo de Deus. Ó, Deus, está vendo aqui? Estou servindo, hein? Ó, Deus, está vendo aqui? Estou amando, hein? Lembra aí, vai contabilizando aí. Não, a gente não faz nada para receber nada de Deus, mas a gente faz porque a gente já foi aceito por Deus. Ele já nos perdoou, Ele já nos tornou filhos. Por isso a gente faz. 2 Coríntios 5,15
Diz, ele morreu para que não vivamos mais para nós mesmos. Entendeu? Ele morreu para que não vivamos mais para nós mesmos. Ou seja, ele pagou um preço pela tua vida. Não é para você viver mais para os seus prazeres, mas é para viver para ele. Lembra Cristo vivendo em mim? Não que você não vai ter alegria na vida, não que você não vai desfrutar de coisas boas, não, nada disso. Mas você já não vive mais em função disso. Você sabe que o Senhor vai acrescentar todas essas coisas e vai trazer algo muito maior, uma satisfação muito maior. Nesse sentido, a gente entende que cruz não é punição, cruz é transformação. Porque eu te garanto, pode escrever e depois venha me cobrar. Se você viver isso aqui, no teu dia a dia, a tua casa vai ser outra. Eu garanto para você. Se você viver isso aqui, a tua família vai ser transformada. Se todos viverem nessa perspectiva de negar-se a si mesmo, e eu dei os exemplos práticos aqui, o tomar a sua cruz, e eu dei os exemplos práticos aqui, a tua família e você serão transformados. A sua casa será outra. A não ser que você goste de viver no inferno, né? A não ser que você adore chegar na tua casa e só ter conflito lá. Eu acho que não é a nossa realidade aqui, né? Eu acho que ninguém aqui tem esse prazer, né? Esse desejo. O texto continua, finalizando ele, né? O verso diz, siga-me. Seguir não é uma ideia, mas é uma direção. Lucas 9:51, Jesus decide ir para Jerusalém. O texto diz assim que, chegando os dias de ele ser assunto aos céus, ele decide ir para Jerusalém. Cadê alguém chegando para Jesus? Jesus, é fria, Jesus, vai para lá não, vão te pegar. Vão te pegar. Por que você está indo para lá? Jesus decide ir para Jerusalém. Ele decide ir para a cruz. E seguir Jesus é ir para onde ele vai. Lembra que eu falei que o discipulado é uma caminhada lado a lado com alguém? O discipulado com Jesus é você ir com Jesus para algum lugar. Ou já viu um discipulado que um vai para lá, o outro vai para cá? Isso não é discipulado, isso não é caminhada. Então seguir Jesus. E se Jesus está indo para a cruz, você vai para onde? Eu vou para a cruz também. É para lá que ele está te conduzindo. Vai para a cruz também. Não é só acreditar, admirar. Lembra, Jesus tinha os 12 que o seguiam ali, mas também tinha uma multidão. Tinha uma multidão que estava ali, caminhava mais à distância, mas estava indo. Só que em alguns momentos, essa multidão, muitos paravam de seguir. Desistiam. É muito duro essas palavras, não vou seguir mais. Mas Jesus tinha os 12 que estavam muito perto. Jesus tinha os 3 que eram mais perto ainda. E Jesus tinha um que era chamado de discípulo amado, que estava muito mais perto. Percebe que essa caminhada com Jesus tem níveis de intimidade. Eu não quero estar à distância, vendo o que Jesus está fazendo lá na outra igreja. Olha que legal, que bênção, hein? Não, eu quero ver Deus agindo na minha vida e através da minha vida também. Então eu quero caminhar perto dele. Porque eu sei que ele vai, em determinado momento, usar a minha vida para impactar a vida de outras pessoas também. Porque esse é o propósito, esse é o plano. Porque senão ele já tinha te levado faz tempo. Você acha que você está aqui por quê? Você acha que você... Por que Jesus chega na oração sacerdotal e diz, Pai, não peço que os tire do mundo, deixa eles aí, mas eu te peço que os livres do mal. Por que Jesus fez essa oração? E ele orou pelos discípulos e consequentemente orou por nós.
Não peço que os tires do mundo, mas os livre do mal. Porque existe um trabalho a ser feito. Existe uma missão que está em nossas mãos. E eu decido se eu quero fazer ou não, né? Se eu quero desfrutar dessa intimidade com o Senhor ou não. Eu não quero caminhar mais à distância, mas eu quero estar perto. João 10, 27 diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. A gente não está ouvindo o que as crianças estão falando lá em cima. Porque elas estão distantes. Mas se a gente começar a subir aquela escadinha ali, e a gente se aproximar da porta, o som vai se tornar mais evidente. Porque eu estou me aproximando da porta. Opa, agora eu já consigo identificar. Opa, esse é o Conrado. Ah, olha o Luquinhas falando. Opa, olha o André falando. Porque eu estou me aproximando. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quão perto de Jesus você está, a ponto de ouvir a sua voz? Quão perto você está dele, a ponto de ouvir ele dizer: vai lá e abraça aquela pessoa? Quão perto você está de Jesus, a ponto de ouvir: fulano precisa de um acolhimento? Quão perto você está de Jesus para ouvir a sua voz? Discipulado é um relacionamento vivo. E uma família que segue Jesus não é uma família perfeita, mas é uma família direcionada. Uma família que segue a Jesus precisa valorizar, e aqui eu quero chamar sua atenção. Eu quero que você preste muita atenção. Uma família que valoriza seguir Jesus, ora junto. Você ora junto em família? Você valoriza esse tempo de oração juntos? Pais, vocês sabem quais são as dores dos seus filhos? Às vezes a gente tem uma família, a gente tem filhos, marido, esposa, pai, mãe, e a gente nem sabe o que eles estão sofrendo. Às vezes eles estão do nosso lado e a gente nem se dá conta de que talvez eles precisam da sua presença ali do lado. Posso orar com você? Vamos orar por isso? Vamos orar por essa necessidade? Vamos juntos? Família que segue a Jesus não é perfeita, tem as suas dificuldades, mas valoriza essa oração conjunta, porque ela é direcionada por Jesus. É isso que Jesus quer das nossas famílias. Conversa sobre a palavra de Deus dentro da sua casa. Vocês conversam sobre a Bíblia dentro da sua casa? Vocês conversam sobre Jesus dentro da sua casa? Ou será que vocês falam de tudo menos de Jesus? Nós ouvimos uma estatística, e aqui eu quero, meu irmão, que você grave isso no teu coração, porque é muito sério. Pais, principalmente pais e mães, isso é muito sério. Uma pesquisa dá conta de que a cada 10 jovens que entram na faculdade, 7 abandonam a fé. A cada 10 jovens, 3 permanecem na fé, 7 abandonam a fé. Você tem noção do que é isso? Você tem noção de quão sério é isso? Papais e mamães, vocês querem isso para a família de vocês? Acho que não, né? Por isso que a gente quer entrar nas escolas.
Por isso que a gente quer fazer diferença nos nossos filhos. Por isso que nós precisamos conversar sobre a palavra de Deus na nossa casa. Por isso que a gente tem que incentivar os nossos filhos, não deixe de buscar a Deus. Não deixe de buscar a Deus. Porque depois que eles estiverem mais crescidos, você não segura mais. Aí lembra da história de Davi? Depois que perde Absalão, ele chora: Absalão, Absalão. Acabou, já perdeu. Game over, na linguagem dos jovens. Já era. É sério isso? Então nós precisamos trazer Jesus para dentro da nossa casa e valorizar isso. Esse tempo é precioso e é valioso. Eu não posso abrir mão disso. Orar com os nossos filhos, orem com os seus pais. Chega para o seu pai, para sua mãe e fala assim: como é que foi o seu dia? Como é que foi o seu trabalho? Está com alguma luta? Está com alguma dificuldade? Ore com eles. Nós precisamos, nas nossas famílias, servir uns aos outros. Servir é se doar. Está vendo que eu estou colocando coisas bem práticas e que precisam ser exercidas dentro da nossa casa? Porque se nós fazermos a nossa lição de casa, todo esse mal não vai atingir, porque você está fazendo a sua lição de casa. Naquela estatística lá, é teu filho mais 2. Famílias que fazem discípulos, vivem com Jesus, seguem e caminham com Ele. Concluindo, na semana passada falamos sobre estar com Jesus. Hoje, seguir Jesus até a cruz. Quem está com Jesus sempre será chamado a segui-lo. E aí você pode dizer: pastor, mas é difícil, né? Eu vou dizer: é sim. É difícil, mas é possível. Que a gente aprende na palavra de Deus que a nossa carne milita contra o Espírito. A nossa carne vai no sentido contrário e nós precisamos lutar contra ela. Avalie se o Evangelho faz parte da tua casa. Avalie se na tua casa tem cruz. Não estou falando a cruz na parede, mas avalie se na tua casa tem esse sentido de eu ir para a cruz e para que a minha família seja uma bênção, eu vou para a cruz todos os dias. Às vezes a gente quer mostrar uma espiritualidade e o que falta para nós é dobrarmos o joelho e falar assim: gente, me perdoa, porque eu erro. Chegar para o pai, para a mãe, chegar para o marido, chegar para a esposa e falar assim: me perdoa, eu estou pisando na bola. Esposa, chegar para o marido e falar: olha, eu sou falha, eu erro, me perdoa. Quando a gente começa a ter essas atitudes, a gente começa a ir para a cruz, a gente começa a mostrar a nossa humanidade e a gente começa a mostrar, principalmente no mundo espiritual, quem rege a nossa vida, quem controla a nossa vida. A gente começa a mostrar: eu quero me dobrar para que Cristo cresça na minha vida. Lembra? Que Ele cresça e eu diminua. Não existe discipulado sem cruz. Não existe caminhada com Jesus sem cruz. E lembre-se, isso não é penoso, isso é transformador. É transformador. Deseje isso para a tua vida. Deseje isso para a tua família. Você vai perceber que essa cruz, que é difícil porque você vai matar a sua carne, mas você vai perceber o quanto Jesus vai fazer você crescer, o quanto a sua família vai crescer, por uma pequena atitude.
Eu sigo a Jesus e eu vou para onde Ele quer. E o primeiro lugar que Ele quer que eu vá é para a cruz. Coloque-se de pé, meu irmão, minha irmã. Essa transformação que vai acontecer na tua vida vai impactar as pessoas que estão à sua volta. Porque elas vão começar a enxergar que você não é aquele que quer ter a última opinião, mas você é aquele que se submete à voz do Senhor. É aquele que se rende à voz de Jesus e que ama, que se importa, que quer fazer diferença. E eu acredito do fundo do meu coração que você quer uma transformação na tua vida, que você quer uma transformação na tua família. Então valorize isso, não abra mão disso. Está nas suas mãos a decisão de seguir ou não Jesus. Tem um preço. Eu quero tomar esse preço, eu quero pagar esse preço. Eu quero pagar esse preço. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, porque nessa noite a gente pôde entender que seguir Jesus tem um preço, que é o preço da cruz, de nós caminharmos em direção à cruz, a morte do nosso eu, a morte da nossa carne. Senhor Jesus, eu quero viver mais na Tua presença. Senhor Jesus, eu quero viver para Ti. Senhor, em nome de Jesus, toca em cada coração aqui nessa noite. Senhor, que o Senhor possa fazer com que essa palavra possa reverberar nos nossos corações, ó Deus, não só hoje, Senhor, nessa noite, mas durante toda essa semana, que nós tenhamos no nosso coração esse entendimento de que eu preciso crucificar os desejos da minha carne, para que o Senhor cresça na minha vida, para que a minha família seja alcançada, para que a minha família seja abençoada. Senhor Jesus, faz isso em nós, transforma-nos, ó Deus, e nos dá esse entendimento, para que de fato, Senhor, nós tenhamos famílias rendidas ao Senhor, que não temem o mal, mas que vivem uma vida totalmente voltada para o Senhor. Abençoa cada um de nós, livra-nos, ó Deus, de todo mal, de todo perigo, e nos dá uma semana cheia, Pai, cheia da Tua presença. Faz isso em nós, no nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a tua vida.